Boa noite a todos, muita paz. Hoje nós vamos abordar alguns itens do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Nós vamos iniciar com um conto, numa passagem da época de Jesus. Numa noite durante o culto do Evangelho em casa de Cusa, uma servidora perguntou a Jesus: Mestre, por que motivo a dor se converte em aflição? Não é o homem criação de Deus? Não dispõe a criatura do abençoado concurso dos anjos? Não vela o céu sobre os destinos do homem? Jesus respondeu a Raquel: a razão da dor humana procede da proteção divina. Os povos são famílias de Deus, que à maneira de grandes rebanhos são chamados ao aprisco do alto. A terra é o caminho. A luta que ensina e edifica é a marcha. O sofrimento é sempre o meio que desperta as ovelhas distraídas à beira do caminho. O excesso de poder favorece o abuso. A demasia de conforto geralmente traz o relaxamento. E o pão que se amontoa de sobra costuma servir de pasto aos vermes que se alegram no mofo. Em seguida, Jesus explicou: um anjo, por ordem do Eterno Pai, tomou conta de um homem desde o seu nascimento. Ensinou-lhe a alimentar-se, a movimentar-se, os membros, os músculos, a sorrir, a repousar, a asilar-se nos braços maternos. Sem afastar-se do protegido, dia e noite deu-lhe as primeiras lições. Em seguida, orientou-lhe os impulsos, favorecendo o ensejo de aprender, de raciocinar, ensinou a ler, a escrever e a contar. Afastava-o toda hora das influências perniciosas dos espíritos, soprando-lhe ideias iluminadas ao bem, garantiu-lhe a saúde do corpo e do espírito. Muitas vezes salvou do crime, dos males sem remédios, e o pajem celeste preparava-lhe um dia calmo, tranquilo, vigiando-lhe os passos. Ao anoitecer, protegia o seu tutelado, guardando as doces instruções espirituais para os momentos do sono. Durante a vida, cuidou dele sempre. Porém, esse homem nunca se lembrava de agradecer as bênçãos que o cercavam e acabou se fazendo orgulhoso, cruel diante dos interesses alheios. Ele, que tinha tantas graças do céu, jamais as estendeu a quem se aproximasse dele. E quando experimentou o primeiro desgosto que ele mesmo provocou, menosprezando a lei do amor, que determina fraternidade e respeito aos irmãos, gesticulou revoltado, acusando o Supremo Senhor de injusto e indiferente. E o anjo aflito procurou levantar-lhe o ideal de bondade, mas foi quando um anjo maior aproximou-se dele e ordenou que deixasse o seu tutelado agir por conta própria. E esse tutelado, rolando de aflição em aflição, começou a recolher os valores da paciência, da humildade, do amor e da paz. E assim começou a ser um precioso colaborador do Pai na criação. Então, resumindo, quando nós estamos muito bem, obrigado,
Nós nem nos lembramos que Deus existe, né? Por que será que sofremos? Dizem alguns que todos choram, que a humanidade sofre e que esse sofrimento é o preço do pecado introduzido na terra pelos nossos antepassados, Adão e Eva. Outros afirmam que as dores desse mundo são o meio que Deus vale para nos experimentar e medir a nossa fé, ou para aumentar os nossos méritos para que venhamos a desfrutar o paraíso. Mas aí vem os questionamentos. Por que será que uns sofrem mais que os outros? Por que alguns apenas vivem algumas horas sem tomar consciência de si mesmo, quando outros vivem 60, 70, até 100 anos? Por que uns nascem belos e saudáveis e assim atravessam a vida, enquanto outros nascem doentes, pré-condenados a uma vida miserável e dolorosa? Por que será que uns vêm ao mundo em ambientes sadios, em que recebem educação, que aprendem a cultivar as virtudes, ao passo que outros nascem em ambientes indignos, onde convivem com vícios, até mesmo onde são ensinados a detestar o trabalho, a furtar e até a matar? Então, a concepção de que os sofrimentos destas vidas são decorrências do pecado original ou provações necessárias a todas as almas para depois desfrutarem das alegrias do céu, não explica essas anomalias, essas diversidades. O sofrimento, segundo a doutrina espírita, é consequência da incompreensão da lei que rege a lei de evolução. Sendo Deus soberanamente bom e justo, não haveria de permitir que fôssemos torturados, afligidos, se não fosse por uma razão justa. Assim sofremos por ignorância ou rebeldia, ficamos em débito com a lei divina, seja nesta vida ou em vidas passadas. Então todos nós sofremos. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Nós não podemos esperar que só vamos ver flores aqui, né? Leon Denis ensina que o sofrimento é lei em nosso mundo. Em todas as condições, em todas as idades, em todos os climas, o homem tem padecido, a humanidade tem derramado lágrimas. Apesar dos progressos sociais, milhões de seres ainda estão sob o jugo da dor. O rico e o pobre sofrem material e moralmente. Para nós que temos a doutrina espírita, a certeza da vida futura nos alivia, não é? Nós sabemos que hoje nós estamos aqui nesse corpo, mas que nós não somos esse corpo, nós somos um espírito nesse corpo. Que nós vamos desencarnar e que futuramente teremos outras existências, que serão resultados das que nós já tivemos e da atual que estamos tendo. Então, o verdadeiro espírita sabe para onde vai, sabe o porquê dos seus males, qual a causa dos seus sofrimentos. O conhecimento do futuro, esse conhecimento que nos leva a reconhecer que somos fruto de nós mesmos, permite medir as consequências dos nossos atos. Então nós precisamos sempre estar atentos em relação a nós mesmos e não aos outros. Daí ter dito Jesus: orai e vigiai. Vigiai quem? O outro? Não. A si próprio, né? Então ninguém pode viver sem conhecer as leis morais. E essas provações que nós temos, e todos temos provações, acabam purificando a nossa alma, acaba purificando nós espíritos. Então a dor
sob múltiplas formas, é um remédio supremo. A ignorância das leis faz com que a gente tenha aversão aos males. Nós temos medo de sofrer, nós não gostamos do sofrimento, porque realmente dói, né? Mas se nós compreendêssemos o quanto esse sofrimento nos fazem crescer, nós nem teríamos tanto medo de sofrer, né? Porque, na verdade, a dor nos faz mais piedosos, mais caridosos, quando bem entendido. Se nós analisarmos duas pessoas com a mesma doença, nós vamos ver que cada uma reage de uma forma. Uma reage com dor, com sofrimento, porém com fé, com esperança, com bom ânimo. A outra pode reagir muito mal, aumentando o seu sofrimento, com muita tristeza, com muita reclamação, com muita revolta. Então, irmão, nós falamos em bem-aventurados os aflitos, não é? O Sermão da Montanha começa com as bem-aventuranças, que nada mais é que um roteiro para os que se colocam em sintonia com as leis de Deus. Essa expressão bem-aventurado significa aquele que é feliz, aquele que se põe em consonância com as leis universais. Então é uma conquista pessoal, através da construção das virtudes. Para se construir as bem-aventuranças, cada um tem o seu momento de despertar, podendo ocorrer nessa encarnação ou em outras, mas não vale a pena. A gente às vezes ouve pessoas dizendo assim: eu bebo sim, eu vou deixar esse vício para eu acabar com ele na próxima encarnação. Ou, eu não consigo ficar sem falar mal dos outros, mas na outra encarnação acho que eu vou conseguir. Isso é viver sem ritmo, né? Sem disciplina. É hora da gente cuidar da gente mesmo aqui e agora. Porque para ser bem-aventurado é preciso cuidar de si. Então o futuro é dependente do hoje. O espírito André Luiz nos diz que quem assim faz, ele disse, os que assim fazem estão em perigo, porque colocam a mente em outro mundo, perdendo a oportunidade de viver bem agora. Porque também vamos pensar que o céu é um estado de espírito e pode ocorrer a qualquer tempo. Há pessoas que já estão vivendo, entre aspas, num céu aqui na terra, não na perfeição, mas que estão vivendo bem, não é? Se conduzindo bem, sem revolta. Há muitas pessoas humildes, não é? Que são de bem com a vida, totalmente. Há outras que não são. Então, cada um faz o seu pedaço. Então, se nós analisarmos, nós vamos ver que a maioria dos nossos problemas é produzida por nós mesmos. Então, essa paz, a harmonia que tanto desejamos, precisa de muito equilíbrio e de muita disciplina. Então, a vida é constituída de muitas existências. Então vamos aproveitar essa existência e fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance para que adquiramos virtudes. Então a felicidade, na verdade, é proporcional ao nosso grau de entendimento. É preciso viver o momento presente intensamente no bem. Porque há pessoas que acham que viver intensamente é viver na alegria, não é? Não, é viver bem, fazendo bem. Jesus fala de um roteiro, então, para ser feliz. Ele diz assim: que não são os ricos e os poderosos, mas sim os aflitos, os mansos, os pobres de espírito, os misericordiosos, os pacificadores, os que sofrem perseguições, os que têm fome e sede de justiça, que são bem-aventurados. Olha a colocação de Jesus, né? O desenvolvimento, então, das virtudes é a verdadeira senha para a aproximação natural com as leis divinas. E elas não são transmitidas, não é?
elas acontecem pela escolha que fazemos, pelo uso do nosso livre-arbítrio, aquilo que nós exercitamos, é a aprendizagem, né? Ora errando, ora acertando. Quando erramos e tomamos consciência do nosso erro, arrependemos e reparamos, nós estamos no caminho certo. Então, neste momento, nós estamos fazendo bem para nós mesmos, porque o importante é reconhecer o nosso erro, se arrepender e reparar o engano, refazer tudo. Também não adianta ficar chorando, eu errei, eu sou um pobre coitado. Não. Se errou em relação a uma pessoa, se refaça com aquela pessoa. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram, que é praticamente a mesma coisa, né? Então a palavra aflição, segundo os dicionários, significa o quê? Agonia, tribulação, angústia, sofrimento, tristeza, mágoa, dor, cuidado, preocupação, tormento, tortura. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, para melhor a gente entender essa questão das aflições, vale pensar que as aflições têm duas origens: aquelas que são próprias do mundo onde vivemos e as aflições que estão dentro da gente. As aflições do mundo são as dores comuns de todos. As aflições causadas por nós mesmos são aquelas que dependem das nossas escolhas. Então, duas pessoas estando no mesmo ambiente, ela pode ter as mesmas aflições do mundo, né? Mas cada uma terá as suas aflições, os seus males, as suas mágoas, as suas dores. Então, quando nós vencemos obstáculos, sejam os obstáculos do mundo ou das nossas escolhas, nós estamos no caminho certo, nós estamos crescendo em espírito, mudando a nossa maneira de ser. Nós podemos vir a ser bem-aventurados. Quando nós enveredamos para o caminho do erro, nos afastando das leis universais, aí nós estamos em perigo, não é? Porque para encontrar a paz é preciso mudar, é preciso construir a paz. A paz não é ausência de trabalho, de produtividade. A paz é a harmonia com a lei de Deus. E a gente só se sente em paz quando a gente tem certeza que está fazendo o bem. Então, tudo isso que Jesus promete tem um valor, porque nós espíritas temos certeza da vida futura, não é? Então, se a gente não tivesse essa certeza, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados que choram porque serão consolados, seria um contrassenso. A gente sofre, vai ser bem-aventurado quando? Não é? Então, quando Jesus disse bem-aventurados os aflitos, o reino do céu lhes pertence, ele não se referia àqueles que sofrem de uma maneira geral, porque todos nós sofremos, mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Então, bem-aventurados são aqueles que têm a ocasião de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança, a sua submissão à vontade de Deus, porque terão a alegria de um dia estar no reino dos céus. E aí tem um itemzinho lá no capítulo que diz sobre os tormentos voluntários. O que será isso, né? Nós vivemos em busca de uma felicidade passageira, não é? Mas a gente poderia gozar de uma felicidade relativa se nós não procurássemos a felicidade nas coisas perecíveis. Em vez da gente procurar a paz no coração, única paz que a gente pode ter neste mundo, a gente cria tormentos para nós que a gente poderia evitar. Então, os tormentos voluntários são aqueles que procuramos espontaneamente através dos nossos comportamentos no erro.
Assim como nós adquirimos doenças, né, doenças orgânicas, resultantes dos nossos excessos, muitos dos nossos sofrimentos são criados por nós mesmos. Vamos pensar, para que a gente consiga uma vida, né, financeira razoável, ainda mais nos momentos atuais, nós temos que lutar muito. Mas muitas vezes nós não temos limite e com esse desespero pela aquisição de bens materiais, nós adquirimos enfermidades. Comprando sensações passageiras, nós também adquirimos males. Recheando o estômago, né, com excesso de alimentos, de bebidas, nós viciamos o nosso organismo. E quando nós estamos encolerizados, que nós estamos para explodir de raiva, o que acontece conosco? Nós ficamos muito mal, espiritualmente falando, e tudo isso atinge, inclusive, ou em primeiro lugar, o organismo, né, o físico. Então, ensina-nos Joana de Ângeles, espírito, né, através da psicografia de Divaldo, diz ela: o prazer gerado na insensatez, os ganhos desonestos, as posições de relevo obtidas no padecimento de outras vidas. Quantas pessoas conseguem uma posição lá no alto, tendo derrubado muitos irmãos? Porque o importante é ela atingir o máximo, e os outros, né? Quantos tesouros acumulados através da miséria alheia? Quanto desperdício e abuso diante de tanta miséria. Tudo isso vai nos trazer complicações, não é? Então é preciso fazer a reeducação respeitando as leis soberanas da vida. Então vamos analisar as nossas aflições com muito cuidado. Quantas das nossas aflições não têm origem na nossa agressividade? Quantas não têm origem na nossa maneira de ver o mundo e exigindo que todos enxerguem o mundo da mesma maneira que nós enxergamos? Quantas das nossas aflições não têm origem na nossa inveja ou no nosso ciúme? E aí todo mundo vai dizer, mas eu não tenho inveja. A gente pensa que não tem, né? Às vezes a gente tem inveja das coisas mais insignificantes. Da roupa do outro, do saber do outro, da intelectualidade do outro, do bem-estar físico, da situação financeira. A gente não se dá conta, não é? E nós sofremos. Então as pessoas invejosas, as pessoas ciumentas estão sempre exaltadas, porque elas se corroem pelo bem-estar do outro e acabam ficando doentes. Suas vibrações são horríveis, porque essas pessoas estão sempre muito mal. Então é preciso sempre a gente ter em mente que o sucesso dos outros não tira o nosso espaço. Cada um constrói o seu espaço. Quantas das nossas aflições não têm origem na nossa leviandade? Quantas não têm origem na nossa vaidade? Ah, mas eu não sou vaidosa. Ah, você que pensa, a gente é vaidosa sim, né? A gente quer ser bem tratada, quer ser bem reconhecida. Quantas vezes a gente faz um prato em casa e fala, ai, não ficou bom, só para ouvir o elogio. Não, ficou bom sim, você cozinha bem. Ai, será que nunca aconteceu isso na vida, né? Principalmente das mulheres e os homens, né? Quantos não são os aflitos, aí é perigoso demais, né? Quantos não são os aflitos que choram por se sentirem inibidos, por não poderem praticar o mal, né? Há quem que se torture porque não consegue praticar a vingança que planejou. Mais uma vez, Joana de Ângeles nos diz: por enquanto, estamos todos doentes, conduzindo conosco doenças aflitivas que nos agrada cultivar. Então diz ela, doentes, porque nos alegramos quando feridos em também ferir.
Ah, ele me falou tal coisa, mas eu falei mais forte que ele. Doentes por clareados pela fé nobre e pura da doutrina espírita, povoamos a mente de sonhos e esquecemos de deveres essenciais. Doentes porque conservamos azedume e cultivamos a maledicência. Doentes porque não sabemos que somos enfermos e ignorantes, aproveitar o tempo que dispomos, valorizando as oportunidades que nos são oferecidas. Portamos doenças de nomes variados. Amando, nós impomos condições de amor. Quando nós somos amados, contaminamos de aflições quem nos ama. Servindo, desejamos servir como nos agrada. Aí eu faço isso, mas é do meu jeito, né? Servidos, alegamos ineficiência do serviço. Quando nós estamos alegres, nós esperamos que todos se alegrem conosco. Quando nós estamos tristes, queremos que todos participem da nossa tristeza. Mas nas alegrias e nas tristezas dos outros, nós achamos que temos o direito de viver a nossa própria vida. Aí a gente fala, o sofrimento é dele, não é meu. Então, cuidado com essas doenças que estão nas nossas vidas. A Joana de Ângeles que está dizendo, somos espíritos doentes em tratamento difícil por cultivarmos males. Todavia, diz ela, Jesus é o divino médico e a sua doutrina é o medicamento eficaz de que todos nós podemos utilizar com resultados imediatos. Se, entretanto, no tumulto em que nos afligimos, houvermos perdido o contato com Jesus, façamo-nos receptivos. O emissário celeste dirá outra vez, com a mesma segurança do passado: seja o que for, o que peçais na prece, crede que o obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Irmãos, atentemo-nos para os nossos tormentos voluntários. São aqueles que são procurados por nós mesmos. Eles não são úteis. Os que passam pelos tormentos voluntários, é aqueles que nós construímos em nós, não são bem-aventurados. Devemos procurar a paz do coração. Então, bem-aventurados pode ser assim traduzido: bem-aventurados os que têm a ocasião de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança, a sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. A doutrina espírita nos trouxe explicações lógicas ao ensinar que a dor é moeda difícil de ganhar, mas é com ela que resgatamos compromissos vencidos de há muito tempo, dívidas que a bondade divina não permitiu que fossem a protesto, diz o espírito Hermínio Miranda. A cobrança é sempre amigável, se quisermos resgatar. A nossa atitude, então, diante da dor deve ser de respeito, de serenidade e de esperança. A doutrina espírita nos previne a cada instante que não podemos cruzar os braços diante das nossas próprias limitações, ou quando nos sentimos fustigados pela dor e pela incompreensão. É hora de mudar o nosso íntimo. Há muitos que procuram a doutrina espírita no auge de suas dores, recorrem ao amparo moral e sentem que as dores ficaram diminuídas, mais brandas. Com o passar do tempo, eles percebem, que os tormentos não desapareceram
e começam a não ter fé, a se sentirem muito fracos e dizem, né? Já não temos mais fé, não temos mais esperança. Vamos abrir os nossos olhos. O Espiritismo não vem revogar as leis diretoras da evolução. O Espiritismo vem mostrar uma compreensão dos problemas da vida. Somos então obrigados, encarnados e desencarnados, a trabalhar pelo nosso próprio adiantamento. É preciso que reconheçamos a necessidade da luta íntima, né? Como necessitamos do pão de cada dia. Então a prece deve ser cultivada, não para mudar as leis, mas para que tenhamos coragem, paciência, para que sintamos o nosso coração fortalecido nas lutas difíceis da vida. A alma, voltando-se para Deus, deve ter em mente a humildade sincera na aceitação da vontade superior. Jesus, conhecendo a causa que desencadeia as aflições, que são consequências das nossas ações infelizes, propõe como recurso a conquista da luz interna através do cultivo do amor sustentado pela oração. A oração é o apoio para a alma. Quando tivermos uma causa de sofrimento ou de contrariedade, vamos dominar a impaciência, a cólera, o desespero, certos de que sofrer bem, com resignação, com proveito, com bondade, faz-nos crescer e faz-nos purificar. Então, irmãos, em experiências de sofrimento, vamos nos apegar à oração. Façamos da oração a nossa permanente amiga. Oremos sempre, quando alegres, quando tristes, quando sofridos. Que assim seja. Nós vamos encerrar com uma mensagem que nós vamos colocar no quadro. Essa mensagem é da autoria de uma nossa irmã da casa, Neuzinha. Então, o que é orar? Orar é bater a porta do Pai e pedir de mansinho, devagarinho e com amor no coração dizer: Pai, estou aflito, doente, desorientado, cansado, sem esperança. O socorro certamente virá através da voz suave, carinhosa, bondosa, falando ao coração. É preciso caminhar até o arco-íris, com paciência, confiança e esperança. E lá encontrar um pote, grande pote, não de ouro, mas grande tesouro, as joias da paciência, o ouro do perdão. O brilho da fé, a paz da resignação. É todo seu, guarde-o em seu coração e também divida-o com o irmão. Obrigado, Pai. Estou aliviado, alimentado. A grande paz e consolo invadem meu coração. Estou aliviado, alimentado, sou seu filho amado. O caminho agora é outro, de trabalho, de esperança, de fé e de confiança. Que assim seja.